Bom dia, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Podemos estar aqui para aprender mais sobre quem Tu és. Nos ensine, nos instrua, Senhor, nos ilumine pelo Teu Espírito, para que possamos aprender cada dia mais, Senhor, te conhecer cada dia mais, Senhor, e possamos viver aqui de modo digno, Senhor, de tudo que temos aprendido. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, seguindo a praxe, qual que é o prólogo dos 10 mandamentos? Qual que é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Não cobiçarás. Qual que é o primeiro mandamento? Terás outros deuses diante de mim. Qual que é o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho. Qual que é o 2º mandamento? Não farás para ti imagem futura. Qual que é o 8º mandamento? Não furtes. Não furtarás. 8º. Qual que é o 3º mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás outra coisa, esse é o 8º, né? 7º mandamento? Não adulterarás. 4º mandamento? Lembra do dia de sábado para santificar. Qual que foi o último que eu falei? Qual que é o 6º mandamento? Não matarás. Qual que é o... Eu falei o 4º, né? Não. 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Então, os 10 mandamentos mais o prólogo do Senhor nosso Deus. A lei da liberdade. A gente está então em qual mandamento? 9º, que diz... Não tirar falso testemunho contra quem? Contra o teu próximo. Quem é o teu próximo? Todo mundo está aí na tua frente. Ao teu alcance. Crente ou não crente? E a gente parou no último domingo sobre os tipos de mentira. A gente discutiu algo que pode ser um pouco complicado, que seria mentiras por necessidade. Foi onde a gente parou. E que são casos que a gente falou que é sempre em circunstâncias extremas. Certo? Não é algo que a gente pode pensar, posso mentir. Quando a gente tratou sobre Raabe, as parteiras, a mulher lá de Baurim, lá no caso de Davi, quando ele estava fugindo, e tudo mais. Né? Então são circunstâncias bem extremas. Certo? Não se aplica para o nosso dia a dia. Então, na prática, a gente não pode sair mentindo e justificar com base em circunstâncias frívolas. Certo? Então, de maneira nenhuma, santidade da verdade. Certo? Somos o povo da verdade. Então, passando isso, a gente tem, e agora, tem na verdade um 4º tipo de mentira, que se não me engano é chamado de mentira branca, que é a mentira cortês. Em relação a esse tipo de mentira, o que a gente pode falar? Que é o mendacio lá, o militatis, né? Por exemplo, quando a gente escreve uma carta, ou uma carta eletrônica, um e-mail, onde a gente coloca prezado, querido, aí termina com atenciosamente, respeitosamente, por mais que o conteúdo não seja tão assim, respeitosamente, isso é o quê? Uma mentira cortês? Quando a gente está sentado à mesa, estão servindo para a gente delícias sem fim, e a pessoa pergunta, você está satisfeito? Comeu o suficiente? Você fala, sim, claro, mas o seu desejo era o quê? Limpar o prato, né? Lamber o que estava lá na mesa. Mas você fala, educadamente, sim, obrigado. Aí não se esbanja lá até você arrotar na mesa, né? Então, esse tipo de mentira que não pretende enganar, né? A intenção dessa mentira não é prejudicar ninguém, nem proteger alguém, por assim dizer, como seria o caso da mentira por necessidade. Ela não pretende enganar, mas ela pretende o quê? Seguir algumas regras de etiqueta, de educação. Esse tipo de mentira pode ou não pode? Se a pessoa te perguntar comer o suficiente, você fala não. Ou então, acabou a comida, né? Que seria pior ainda, no caso pior ainda, né? Acabou a comida, não tem mais o que servir, a pessoa pergunta comeu o suficiente, você fala não. Aí deixa ela lá com o seu anfitrião com vergonha. Então, esse tipo de mentira, o que a gente fala em relação a esse tipo de mentira? Ele fala uma coisa bem interessante, o autor, sobre etiqueta, que regras de etiqueta, elas são de grande ajuda. Ajuda, por exemplo, quando a gente está falando de carta, quando a gente vai escrever querido, né, prezado, atenciosamente, respeitosamente, ajuda a gente a lembrar que a gente não deve falar tudo que vem à nossa mente. Na verdade, ele coloca que é uma bênção que a gente não diz tudo que vem à nossa mente. Porque se a gente dissesse realmente tudo que vem à nossa mente, ofenderíamos a torta direita. Então isso é algo que nos ajuda. Essa etiqueta nos ajuda a pensar no outro.
a pensar o que ele está sentindo, o que ele vai pensar, se ofenderemos ou não ofenderemos. Nos ajuda a pensar a não sermos egoístas, a comermos até explodirmos. Então essas regras de etiqueta nos ajudam bastante. Ele coloca que a cortesia é como um amortecedor a ar, que ela em si é vazia, não tem nada por dentro, é só ar, mas ela absorve os impactos da vida. Então ele não é de forma nenhuma contra esse tipo de cortesia. É quando a nossa intenção é absorver impactos da vida, nós podemos falar assim, já comi, não precisa trazer mais comida, caso nem tenha comida. Ele argumenta que etiqueta é útil, necessário e não viola os mandamentos do nosso Deus. Não somente por vias pragmáticas, é claro, o nosso padrão não é pragmatismo, mas é a palavra de Deus. Ele coloca que isso seria algo que realmente demonstra amor pelo próximo, certo? Porém, a humanidade caída pode corromper qualquer coisa, especialmente, inclusive, a cortesia. E a gente tem, por exemplo, os lisonjeadores, que podem parecer pessoas corteses, mas no fundo são o quê? Faladores, egoístas, que na verdade estão lisonjeando a pessoa, mas têm os seus interesses próprios. Não estão lá pensando no bem-estar psicológico, social da pessoa que ela está tratando, mas em favores que querem ganhar. Então a cortesia ela pode se degenerar facilmente para pecado. Certo? Então amortecedor ar acaba sendo uma ferramenta egoísta. E nesse sentido, não tem nem o que discutir. É algo contrário à palavra de Deus. É o que foi discutido lá também no Encontro da Fé Reformada. É sobre o que a gente está fazendo. Realmente a gente está fazendo algo que agrada, que santifica a Deus, ou é por interesse próprio? Por mais que pareça algo santo. Então é algo que a gente precisa fazer o quê? Sondar o quê? Nosso coração. Algo que não podemos fazer sozinho. Precisamos do quê? Do Espírito Santo. Que perscruta até a mente de Deus, que nos ilumina, que é como a espada que distingue, né, separa juntas e medulas, faz com que a gente tenha realmente sabedoria. Não é algo que a gente faz simplesmente orando e pedindo uma iluminação de Deus, mas exercitando na piedade, certo? Não é simplesmente, Deus me ajuda, se amanhã chover eu faço isso, se amanhã não chover eu faço aquilo. A gente já discutiu isso. Abre a palavra de Deus e coloca o dedo. Isso é o quê? Idolatria. A gente está temendo não a Deus mais, mas a gente está idolatrando e buscando necromantes e falsos profetas. Não é assim que nós nos guiamos pelo Espírito Santo, mas é nos enchendo da palavra, certo? Então, nesse sentido, a gente precisa sempre, que a gente parece ser cortês, sondar o nosso coração, para ver qual que é realmente a nossa intenção. Estamos pensando no próximo ou somente nós, no nosso ventre, certo? Também tem uma questão que quando a cortesia acaba sendo algo basicamente idolatrado, onde a gente exige isso de forma não razoável, isso acaba sendo uma prisão para os outros. Esse exagero acaba removendo a liberdade de outros, exigindo uma cortesia que está fora da razão, onde as pessoas vivem amarradas, né, como o autor coloca, em camisas de força por conta dessa etiqueta que foi elevada a um padrão de santidade, praticamente. Então, quando isso também é exagerado, nós acabamos removendo a liberdade do nosso irmão. Então, não sejamos também facilmente ofendidos, exigindo etiquetas e coisas que muitas vezes não são razoáveis. Certo? Então, temos sempre esses dois lados para pensar. Né? O que a gente exige do nosso irmão e se a nossa cortesia realmente é para o bem dele ou para o nosso. Certo? Então, esse seria um ponto dessa cortesia, né? É uma cortesia ou é uma hipocrisia? Certo? Se a gente está sendo realmente falso. E nesse ponto, ele coloca algo que é um pouco sério, que tem um tipo de hipocrisia, um tipo de fingimento que acaba acontecendo bastante no nosso meio, que é quando nós contradizemos com a nossa vida o que nós pregamos, o que nós falamos. Então, a nossa vida cristã acaba sendo uma hipocrisia. Palavras que conflitam com o nosso modo de vida. Falamos que cristãos têm que ser assim, assim, assado, essa é a forma santa de viver, mas como é que nós agimos? Não simplesmente externamente, mas o nosso coração. Onde está o nosso coração? Por mais que as pessoas não consigam enxergar a hipocrisia, nós podemos estar sendo hipócritas mesmo assim. Certo? Então, esse é um tipo de hipocrisia, um tipo de fingimento, um tipo que acontece no nosso meio que deve ser realmente buscado
com bastante afinco, sondar o nosso coração com bastante afinco para que isso não aconteça no nosso meio, conosco, não é? Então, a vida cristã fraca é diferente de uma vida cristã hipócrita. Essas são duas coisas bem distintas. Um cristão fraco, que está aprendendo na fé, ele vai crescendo e buscando agradar a Deus. Agora, um cristão que é hipócrita é outra questão, é outro problema, muito mais sério, muito mais difícil de ser tratado muitas vezes, porque a gente acaba não enxergando o que está no coração. Então, essas são duas coisas bem diferentes. A gente tem, por exemplo, os fariseus, que colocavam fardos pesados sobre os outros. Colocavam um padrão de santidade que não era, de fato, nem um padrão bíblico. Exigia mais do que Deus exigia, que é algo inconcebível. Mas eles mesmos, como Cristo falava, não levantavam um dedo para movê-los. Certo? Exigimos extremamente dos outros, mas quando a gente vai exigir de nós, o padrão é lá embaixo. Certo? Então isso deve ser sempre cuidado. O que nós exigimos dos outros, se é razoável o que a gente está exigindo e qual que é o padrão que a gente estabelece para nós mesmos. É como nós vivemos. Colocamos todo o peso, todo o fardo nos outros e não movemos o dedo. Não agimos da forma que pedimos. Certo? Então esse é um tipo de hipocrisia muito séria. Até aí, tudo bem? Então, cortesia e hipocrisia. Muito cuidado. Outro ponto seria segredo em cumprimento. Aí tem uma questão que ele coloca que nem sempre a gente vai servir a verdade falando, delatando as coisas. Algumas vezes nós servimos a verdade ficando calados. Algo que foi falado também há muito tempo atrás. Muitas vezes o falar é prata, né, mas o silêncio é ouro. Algumas vezes é bom que permanecemos em silêncio. Nem tudo que a gente sabe deve ser falado dos telhados, mas mantido em segredo. Alguns ofícios, por exemplo, exigem confidencialidade. Como, por exemplo, pastor. Como, por exemplo, médicos. Psicólogos. Ontem ele falou que psicólogo não é monstro. Eu ainda estou digerindo isso um pouquinho. Eu ainda não entendo como que busque aconselhamento em psicólogos, que tem o seu fundamento nessa psicologia moderna, que é ateísta e tudo mais. Mas a questão é que existem vários ofícios que exigem confidencialidade. Mas essa confidencialidade não é, de forma nenhuma, absoluta. Certo? Então não é sempre que nós devemos guardar e manter segredo. Algumas situações podem exigir essa quebra de confidencialidade. Por exemplo, no caso médico, se você tem um paciente que tem uma doença, uma enfermidade que é extremamente contagiosa, você é obrigado a ficar calado? Ou para o bem da sociedade você deve tornar isso público para que seja tratado, ele não contamine mais pessoas? Então até que ponto a confidencialidade realmente pode ser mantida? Ela não é absoluta de forma nenhuma. A confidencialidade pode se transformar em quê? Cumplicidade. Vai ser um cúmplice do que está acontecendo. A gente tem um exemplo, talvez famoso, que fala dos padres jesuítas, que teve aquela conspiração para matar o rei Tiago I, que era explodir no parlamento. E padres jesuítas sabiam disso, mas eles alegaram, nós não podemos falar porque nós temos a confidencialidade. Nós devemos manter a confidencialidade de tudo que é confessado a nós. Mas o que aconteceu com eles? Depois foi descoberto, o plano não sucedeu, eles foram mortos mesmo assim. Porque eles manteram segredo de algo que não deveria ser mantido. Que não havia desculpas para manter essa confidencialidade. Certo? Então, segredos podem ser mantidos, em muitos casos, mas alguns não. Precisamos de novo de quê? Sabedoria. Que vem do alto. Que não é da terra. Então, expor os vícios de alguém, geralmente é uma violação do nono mandamento. Certo? Geralmente é uma violação do nono mandamento. Especialmente crianças. A gente não vê isso em crianças. Eu vejo isso no meu filho, Natan. Quando o Isaac faz alguma coisa errada, ele dá um sorriso no rosto e fala: Isaac está fazendo isso, isso, isso. Ele tem prazer em denunciar o erro do outro, porque ainda tem estultícia no seu coração. Mas isso que muitas vezes acontece não só em crianças. Muitos adultos têm prazer em delatar o vício de outros, para que os outros sejam rebaixados, sejam vistos como alguém degenerado, terrível, para que a sua imagem fique melhor. Então isso é um pecado, é uma violação. Então delatar vícios assim acaba sendo um problema. E tem casos e casos. Por exemplo, José é um caso que eu vejo bastante falando quando ele falou dos seus irmãos, não foi? José não falou que seus irmãos não estavam cumprindo lá o que o pai queria? Estavam festejando, matando cordeiros e tudo mais?
Muitas vezes isso é colocado o quê? Como um pecado de José. Isso é um pecado de José? Eu não acho. José muitas vezes é colocado como um tipo de Cristo. A gente vê o temor que ele tem em todos os episódios que passou. A gente vê como o padrão de ética dele é extremamente elevado. É quando a mulher de Potifar lá tentou ele, o que ele falou? Vou fazer isso? Vou trair ao Potifar? Vou trair ao meu senhor aqui da terra? Ele falou, não. Ele falou, como que eu poderia fazer isso para o meu Deus? O padrão de ética dele era extremamente elevado. E aqui que a gente tem, a gente já tratou isso sobre honrar pai e mãe. A lealdade de José era para quem? Para seu pai? Ou para os seus irmãos? Ele deveria buscar o interesse do seu pai ou o interesse dos seus irmãos? Então tem casos e casos. Né? A Bíblia não fala a motivação de José. Vendo todos os episódios que aconteceram, provavelmente a motivação dele foi boa, porque ele não era estúpido, ele era temente a Deus. Então tem casos e casos. E que delatar nem sempre é um pecado. Delatar o vício de alguém, por exemplo, para um presbítero, pode ser necessário. Depois que a pessoa foi diretamente ao pecador, ao que cometeu o pecado. Todos são pecadores, né? Temporariamente. Até que Cristo volte e realmente tenhamos um corpo novo, todos cometem pecado. Justificados já diante de Deus, mas todos acabam cometendo pecado. Então, se você vê alguém cometendo algum pecado, o que você faz? Vai direto à pessoa. Se ela não ouvir, o que a Bíblia fala? Chama alguém. Então, muitas vezes, a gente não sai delatando o vício das pessoas à torta e direita, mas a gente segue o padrão bíblico. Busca a pessoa. Se ela reconhecer, ganhaste o teu irmão. Se não, leva alguém. Busca um presbítero. Fale com ele. Isso não é uma transgressão do mandamento. Você não deve encobrir esse vício de qualquer maneira. É necessário para o bem da pessoa que está pecando. Certo? De novo, a questão da motivação. É necessário para o bem da pessoa que está pecando. E se mesmo assim não der ouvidos, leva para toda a igreja. Tem pecados que muitas vezes são assuntos de disciplina na igreja que precisa ser levado a toda a igreja. Por mais que nem todos saibam, é necessário levar para toda a igreja. Isso com padrão bíblico, com respaldo bíblico, para que a igreja tema a Deus. Saiba que essa igreja disciplina, não tolera pecado, porque essa igreja tem um padrão elevado do próprio Deus. Por isso nós exercemos a disciplina e muitas vezes tornamos isso público, não para ofender a pessoa, mas para que toda a igreja cresça, inclusive a pessoa que foi disciplinada. Certo? Então muitas vezes é necessário delatar os vícios. E outras vezes isso é pecado. Certo? Vamos lá. Natan e Isaac. Certo? Tudo bem? Ninguém discorda? Um outro ponto também é que não devemos trair alguém divulgando seus segredos. Né? Mas guardar segredos é diferente de ocultar. Lembra? A gente já falou, trair alguém é algo extremamente danoso. Mas também é diferente ocultar e esconder pecados. Por exemplo, o marido, ele não pode ocultar da sua esposa que ele está tendo um caso contra a mulher. Se ele é um adúltero e ele está ocultando isso, agora ele está multiplicando seus pecados. Isso não é um pecado que deve ficar oculto. Se você traiu alguém e esconde do seu cônjuge, você está multiplicando os seus pecados. Não se faz isso. Não se esconde, não se encobre. Você não vai trair a sua mãe. Você não tem fidelidade, você não tem compromisso. A sua aliança não é com um amante ou com um amante, é com o teu cônjuge. Certo? Então, onde está a tua fidelidade? José com pais e irmãos. O marido, a esposa com o seu cônjuge. A fidelidade está ali, a aliança, o compromisso maior está ali. Então, guardar segredo nesse sentido é ocultar a verdade, é um pecado. É uma transgressão deste mandamento. Certo? Isso não se faz. Tudo bem? Esse é um exemplo muito claro, mas a gente pode pensar em outros exemplos menores, onde isso também é errado, onde guardar esse segredo é errado. É uma traição com outra pessoa. Tudo bem? Então, o último ponto, o nono mandamento, ele exige que trabalhemos em favor do bem-estar do nosso próximo. Certo? Essa é sempre a motivação. Amar ao próximo, como a ti mesmo. Motivação interessa bastante, que é um assunto que a gente vai tratar no próximo mandamento. Então, ser testemunhas verdadeiras
ao ponto de nos opormos ao nosso próximo. Aí esse é o ponto final para encerrar esse mandamento. Você ama o seu próximo? Você está disposto a se opor a ele em prol da verdade? Você está disposto a isso? Até essa dor de cabeça, né? Provérbios fala que muitas vezes quando a gente adverte, exorta alguém, isso é uma dor de cabeça. Mas se a gente exorta um sábio, isso vai fazer o quê? Ele vai te agradecer depois. Talvez na hora. Mas se ele realmente é sábio, depois ele vai te agradecer. Na hora talvez não, mas depois ele te agradecerá. Mas se você exorta um estuto, é só dor de cabeça, ele não vai te agradecer hora nenhuma. Mas o ponto aqui é, o amigo, ele mostra as minhas faltas. Ele não falta com a verdade disso. Ele não tem essa cortesia, que na verdade não é cortesia, mas é uma falsidade. Quando ele não fala a verdade sobre quem eu sou, sobre o que eu estou fazendo, como eu devo melhorar. Um amigo não esconde, ele mostra as minhas faltas. O inimigo esconde. O inimigo oculta as suas faltas. O inimigo não vai falar onde você está errado, não vai falar quais são os seus problemas, quais são os defeitos. O amigo fala. O amigo busca o seu crescimento. Ele não esconde, ele não falta com a verdade. Então aquele que oculta apenas causa danos. Certo? Então não pense que é cortesia esconder o problema dos outros, o defeito dos outros, de qualquer maneira. A gente deve buscar o crescimento mútuo. Está disposto a se opor às pessoas, também está disposto a ouvir o que elas estão falando de você, para o seu bem. Certo? Críticas não são necessariamente algo ruim. Muitas vezes são coisas boas. Até quando as críticas são feitas de forma maldosa, pode ser bom para a gente. Então estejamos dispostos a ter o coração aberto, a mente aberta, para saber que nós não somos perfeitos, nós não somos bons em tudo que fazemos e precisamos sempre melhorar. Certo? Sempre melhorar. Não importa quão bom você acha que você é em algum campo, sempre há espaço para melhorar. Certo? Tudo bem até aí? Então, Cristo em sua humanidade, lá em Lucas 2, fala o quê? Que ele crescia, aprendia, melhorava. O humano perfeito, sem pecado, a natureza humana falando, ele precisava aprender, crescer. Em graça diante de Deus e diante dos homens, em favor diante dos homens. Cristo precisou, em sua humanidade, aprender. Como é que a gente, no nosso pecado, diferente de Cristo que não tinha nenhum pecado, achamos que já alcançamos a perfeição? Aquele que se acha perfeito, cuide para que não caia. Amém? Algum ponto que vocês queiram falar sobre este mandamento? Alguma dúvida? Ou algo a mais que eu quero acrescentar? Ou algo que eu não falei do livro aí, que não tem um livro? Não? Humildade para buscar esse discernimento que não nasce do nosso coração, né, do nosso interior. Só pelo Espírito de Deus. Muito bem, alguém mais?